Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de 2023 aqui do meu canal do YouTube. Espero que vocês tenham descansado e aproveitado bastante essa virada de ano. Eu tirei essas 2 semaninhas entre Natal e Ano Novo para colocar muita coisa aqui em ordem. Eu queria começar 2023 com força total. Espero que vocês tenham aproveitado e curtido muito essa virada de ano. E falando em virada de ano, o projeto de hoje foi feito pensando nisso, tá? A gente tem, pelo menos eu tenho aqui em casa, alguns rituais para virada de ano. Eu gosto de virar o ano, por exemplo, com a casa limpa, bem limpa, aquela faxina de ano novo, né? De final de ano eu gosto muito de fazer, porque eu acho que a gente recebe o ano novo com energia nova, com tudo limpo, fluindo, organizado, tá? Então isso é um ritual que eu tenho aqui. E eu acho super interessante, a gente fala muito no ano novo, o óleo grego, que é utilizado, né, para repelir energia negativa, aquela energia ruim. E o óleo grego é famoso no mundo inteiro, né? Mas ele tem, pelo menos eu percebo isso, ele aparece muito mais quando a gente tem essa virada de ano. Eu acho que exatamente por fazer parte do ritual de algumas pessoas. Tem gente que anda com o óleo grego numa pulseira, tem gente que deixa num colarzinho. E aqui no caso de casa, por exemplo, a gente tem um olho grego na entrada de casa. Eu acho super interessante porque dizem que você tem que deixar o olho grego à vista da pessoa que está entrando na sua casa. Porque a hora que ela bate o olho no olho grego, se ela tiver alguma energia assim ruim, entre aspas, vai bater no olho grego e não vai, dizem que não vai entrar na nossa casa, né? Pode ser superstição, você pode acreditar nisso, eu acho super legal, eu acho um desenho lindo, eu fiz esse olho grego aqui, mas tem outros desenhos de olho grego, tá? Não tem um só, então eu quis trabalhar ele aqui com vocês numa placa redonda, coloquei o ganchinho aqui para transformar num enfeite de porta ou de parede, uma ótima opção. Tanto para decorar a nossa casa, né, a entrada da casa, como para presentear e para vender. Esse é um projeto que, apesar dele ser fácil, ao mesmo tempo ele não é tão fácil. Por quê? Isso daqui é uma roda de MDF e não tem recorte nenhum, tá? Então eu trabalhei aqui com as várias divisões aqui do nosso olho grego e é tudo à mão livre, tá? Então é aquele projeto que fala, mas não precisava ensinar isso, ele é muito fácil. É e não é fácil, tá? É um ótimo projeto para vocês também treinarem a firmeza da mão de vocês, tá? Porque a gente sabe, né? Deu uma entortadinha aqui no redondo, acaba desandando, então é uma boa dica para vocês treinarem a firmeza da mão de vocês também. E é um projetinho diferente, bem gostoso de fazer. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho, o primeiro aqui de nosso 2023, né? E é isso. Por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, ajude nosso canal a crescer, é super importante, rapidinho e não demora nada e faz uma diferença enorme aqui pra gente. Vamos pra parte boa? O que eu fiz aqui? A minha roda, ela tem 30 centímetros de diâmetro e eu fechei o fundo de toda ela com o branco folk, tá? Aí eu dividi aqui em alguns círculos. O que eu fiz? Eu peguei um balde, encaixei aqui em cima e risquei a boca. Aí depois aqui eu peguei uma tampa de algum pote, risquei outra, tá? Então eu risquei com objetos redondos que eu tenho aqui em casa. Mas se quiserem, para ficar mais fácil, o interessante aqui é achar o centro da nossa roda e fazer os riscos com compasso, tá? Essas duas faixas aqui, elas têm mais ou menos 4 centímetros de diâmetro. Essa daqui tem 2 e o que sobrou aqui, que vai ter um detalhe em preto que eu vou fazer depois, tá? Vai ficar por último, então tem mais uma rodinha aqui que eu ainda não risquei. Vou começar por essa faixa aqui, que é a que vai ficar com o fundo branco folk mesmo. E eu vou sombrear tanto deste lado quanto desse com o cinza. Agora, eu vou pegar o azul da Prússia e eu vou pintar essa roda aqui, menor, né? E a maior aqui do nosso olho grego, tá?
Vou pintar de pincel, agora tem que tomar cuidado mesmo, não tem como, porque apesar dessa peça ser fácil, ao mesmo tempo ela não é tão fácil assim, por conta dela ser redonda. Então, tanto pro fundo quanto pro sombreado aqui, ela dá um pouco mais de trabalho. Agora que o meu azul da Prússia tá fechado, eu vou pintar aqui dentro dessa roda central, vou fechar ela com o azul folk. Agora, eu vou pegar o meu pincel chanfrado, vou pegar o prata e eu vou sombrear aqui dentro do nosso círculo central. Agora, aqui nas duas faixas que eu pintei com o azul da Prússia, eu não vou sombrear, tá? Vocês têm opção, se vocês quiserem, de sombrear de preto os dois lados aqui de cada faixa, tá? Eu não vou fazer, eu vou fazer ao contrário. Eu vou deixar sem o sombreado e eu vou iluminar as nossas faixas. Fica legal? E é uma forma da gente não ter que fazer esses dois sombreados redondos aqui, tá? Mas vocês têm as duas opções. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o branco, vou pegar o pincel chato de cabo amarelo, vai ser algum desses dois tamanhos aqui, eu vou testar. Bom, os dois são tamanho 20, um tá velho e um tá novo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma luz seca com o branco no centro das nossas faixas azul da Prússia, tá? Essa luz seca, ela não pode encostar nas extremidades das nossas faixas. Por quê? Eu tenho que concentrar essa luz seca na parte central das nossas faixas para ela dar a impressão de que tem uma luz aqui no centro e que as bordas que estão sem essa luz seca, elas estão sombreadas, tá? Então, é importante que essa luz seca, ela não encoste em nenhuma borda aqui das nossas faixas, tá? Senão, não vai dar o efeito desejado. Como eu quero escrever aqui nessa faixa de fora, eu não posso fazer a minha luz seca muito forte, senão vai acabar brigando com a escrita depois, tá? Mas, quem for fazer
essa mandala e não escrever, pode caprichar um pouco mais na luz seca, tá bom? Então, eu vou fazer a luz seca no centro das duas faixas que nós pintamos com o azul da Prússia. O que que eu fiz aqui? Na borda maior, né, aqui na faixa maior, eu fiz como se fossem 4 luz secas. Então, o que que eu fiz? Ao invés de eu dar a volta para emendar tudo, eu fiz uma luz seca aqui, dei um espaço, ó, um espaço bem pequeno, fiz uma outra luz seca aqui, dei mais um espaço, eu espacei 4 faixas de luz seca. Por quê? Eu posso dar a volta toda se eu quiser, tá? Mas fazendo assim, eu dou a impressão de que a luz tá batendo em 4 pontos centrais, tá? Então, eu gosto de fazer assim. E aqui, nessa faixa central, eu fiz em duas partes. E como eu sei que aqui eu não vou ter escrita, eu reforcei a luz seca de branco aqui no centro para ficar mais forte, porque aqui não tem problema, não vai ter mais detalhe nenhum, tá? Vou trabalhar agora a escrita do nosso olho grego, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou escrever a frase com esse stencil aqui de alfabeto. Eu vou usar as letras minúsculas, que eu gosto bastante, tá? Mas vocês têm a opção, se vocês não quiserem trabalhar com o stencil de alfabeto, de pegar palavras prontas, tá? Olha, esses dois aqui que são lançamento da OPA, tem várias palavras legais que vocês podem encaixar aqui no contorno da nossa mandala e fica super bonito também. Eu vou usar o alfabeto que eu vou escrever a frase livrai-me do mal, olhado, amado e humorado, amém. Então, eu vou escrever essa frase aqui em volta, tá? Mas vocês podem ficar à vontade para trocar se vocês não quiserem utilizar o alfabeto e quiserem utilizar palavras prontas, fica super legal também. Vou escrever a frase aqui na borda da nossa mandala com o branco.
O que é importante a gente prestar atenção aqui? O stencil não tem travessão, tá? Então, eu vou fazer com um pincel liner. E no caso do parênteses que tem aqui, né? Eu usei o 0 e eu só isolei o lado com fita crepe, ele dá certinho, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu liner e eu vou fazer os travessões que estão faltando. Que é aqui no livrai-me. Livrai-me do mal amado. Olhado, humorado. Pra agora aqui ficar bem certinho. Agora, para fazer o detalhe central aqui do nosso olho grego, né, que tem uma bolinha de preto, eu vou pegar esse stencil de bolas, vou escolher aqui o tamanho que vai ficar mais proporcional, vou pegar esse daqui e eu vou preencher todo o fundo dessa bola com o preto. Quem quiser aproveitar aqui, eu vou pegar o meu liner e o branco e eu vou fazer um realce aqui nesse brilho do centro. Então, eu só vou fazer um brilho a mais aqui, só para dar uma realçada, nada demais. Mas é opcional, quem não quiser não precisa fazer. Agora, eu tenho que fazer o acabamento das laterais e atrás da nossa mandala. Feito isso, retoquei aqui a lateral e a parte de trás do meu olho grego com o preto. Passei verniz em tudo, aqui eu sempre trabalho com verniz spray, tá? Mas fiquem à vontade para finalizar com verniz de rolinho, com cera, não tem problema, a intenção é proteger a peça. E aqui eu furei com a furadeira e passei um rami para fazer um ganchinho mais rústico, acho que super combina aqui com a proposta. Caso vocês tenham uma roda para trabalhar esse olho grego e ela seja muito maior do que a roda que eu tô trabalhando, esse espaço aqui em cima vai ser maior, esse espaço que vai sobrar. Uma dica para vocês é, se a roda for muito grande, vocês podem repetir a frase novamente, né? Então ela ser feita 2 vezes, dando a volta na roda, ou vocês pegarem outras palavras que combinem com essa frase e irem encaixando no espaço que sobra também, fica legal também, tá? Então fica uma dica aí pra vocês, quem quiser fazer de outro tamanho, a gente consegue aproveitar esse projeto com certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, bom comecinho de semana pra vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo grande, tchau, tchau!